Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 6º episódio do Nova Dimensão Podcast. Um podcast para empreendedores, empresários e pessoas que querem ouvir aquele outro lado do empreendedorismo que quase nenhum podcast fala por aí. As dificuldades, os desafios, as dores e todos os problemas que um empreendedor enfrenta. Afinal, no nosso país já é difícil empreender e empreender já é um desafio por si só. Então hoje eu estou aqui de novo, como sempre, com o meu co-host, Júlio Lara, CEO da Nova Dimensão Digital. E para quem não me conhece, eu sou CMO da Nova Dimensão Digital, uma agência de marketing e performance focada em entregar mais resultado para empresas pequenas, médias e grandes. E aí, Julião, como você tá hoje? Primeiro podcast gravado de manhã, né? Então, eu ia falar isso. Nossa, ontem eu saí daqui 1h da manhã, então eu tô cansado. Essa é a realidade. Mas a presença que a gente tem hoje aqui me dá muita energia. Puta, é um dos caras, assim, que quando eu conheci... não vou falar de química, né? Mas eu vou falar assim, a energia bateu. Eu vou até contar um caso curioso depois que a gente começar, como foi que eu conheci eles, como foi que eu escolhi ali o lugar. Mas é uma pessoa que, assim, o astral dela, a energia dela, ele ser empreendedor, a forma como ele age também, ser multiempresário, não tem como você ficar desanimado do lado de uma pessoa dessa, né? Exato. Então, assim, tô muito animado e muito feliz de ter essa pessoa aqui do nosso lado. Eu, particularmente, estou muito ansioso para esse podcast, porque você conhece mais ele do que eu, mas eu vou aproveitar para tirar várias dúvidas. Então, hoje, pessoal, a gente está aqui com o Thiago Nabuco, empreendedor serial, dono de várias empresas, então eu vou deixar com que ele se apresente, porque ele tem muitos negócios, muita coisa no currículo aí. Então, Thiago, primeiramente, muito obrigado pela sua participação, por disponibilizar aí sua agenda para estar com a gente. E olha para aquela câmera ali, se apresenta para quem está ouvindo a gente agora, conta um pouco mais de quem é o Thiago. Não, perfeito. Pô, uma grande satisfação a minha estar aqui. A senhora falando, fui até já erguendo o peito, me sentindo poderoso. Não, incrível, incrível. Admiro muito vocês. Hoje, estar aqui com eles, para mim é uma grande satisfação. Fazia tempo já que a gente estava tentando combinar, conciliar as agendas. Por questões também de logística, não estou em São Paulo. Exato. Mas que bom que deu certo. E vamos bater esse papo. Bora. Satisfação enorme. Boa. Tiagão, conta pra gente, só pra gente começar da página 0 aqui, quais são as empresas que você atua hoje? E já vamos começar falando como que você concilia a sua agenda. Você estava até falando de uma estratégia que eu gosto muito, que é blocar a sua agenda para conseguir ter ultra foco ali quando você estiver fazendo alguma coisa. Mas conta um pouco mais aí como você atua hoje nas suas empresas, o que você é especialista e como que você faz para gerenciar tudo isso na sua agenda? Não, perfeito. Vou até de trás para frente. Você falou de ser especialista, né? Eu estava até comentando com a diretora da escola do meu filho, que ela falou do meu filho, de atenção, de não sei quem. Falei, gente, eu aprendi a não ser especialista em nada. Então, eu sou muito generalista. Legal. Fala, cara, o que você faz bem? Não sei. Eu acho que, quem sabe, eu tenho um certo talento em ver o talento nos outros. Né? Fico buscando, esse cara é bom nisso, você quer naquilo. E fico tentando conectar. E, de fato, no começo é horrível, porque você depender de pessoas é ruim. Então, você fica um pouco refém. Mas depois, com o tempo, quando a coisa vai formando um mastermind, que a gente até fala muito nos nossos encontros também de empresários, a gente consegue alinhar os interesses e os objetivos, fica todo mundo entendendo que todo mundo quer ir para a mesma direção, aí a coisa fica boa. Aí vai ficando fácil coordenar uma equipe. O problema é realmente o começo. Então, assim, hoje, agora indo para a parte 2 da pergunta, das empresas. A primeira empresa que está viva ainda, porque já tive outras que morreram. Isso já é um ponto, né? Isso já é um ponto. As pessoas... A maioria das pessoas que passaram por aqui já tiveram desafios frustrantes, né? Tipo, de abrir um negócio e fechar. E eu acho que, assim, tem muita gente que está assistindo aí que acha que vai acertar de primeira, né? E não é assim, né? A estatística mostra isso. Sim. Né? Infelizmente, 80% das empresas morrem nos primeiros 5 anos. Exato. Acho que 60 em 3. É complicado. É triste. E, inclusive, eu estava agora num evento com o meu sócio dessa nova empresa que eu entrei, que é uma delas aí no meio da resposta já junto, né? Que é de própolis vermelho de Alagoas, que é o melhor própolis do mundo. Que os estudos científicos recentes aí mostraram agora. Eu entrei nisso por isso. Pô, traz saúde, é escasso, é brasileiro e é o melhor do mundo. É um negócio muito bom. Foda. E aí vem até um ponto aí que eu achei legal ele ter vindo para o evento, porque ele foi alinhando os pensamentos. Legal. A gente está falando cada vez mais a mesma língua. Então, é colocar os objetivos juntos.
tá barato ou tá caro? Né? Como é que a gente vai ficar discutindo sobre isso? Se cada um tem um ponto de vista, um parâmetro diferente. A gente foi conectando isso. Então, assim, na linha dos negócios, morrer faz parte. Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como jogar o jogo. Né? Por isso que as empresas morrem. Elas entendem muitas vezes do que elas têm que fazer como produto ou serviço, mas o jogo não é só isso, né? Esse é o pontinho do iceberg. Exatamente. O resto que está ali embaixo é desde questões, cálculos tributários, planejamento. A gente tem aqui hoje uma linha de inflação que o Brasil é forte nisso. Então não dá para praticar o mesmo preço todos os anos. Não. Eu não posso praticar o meu preço agora pensando que a minha alíquota é essa, porque se eu crescer, minha alíquota vai aumentar. Exato. E vai aumentar meu custo. Exato. Então eu já tenho que estar prevendo isso. Então, assim, são umas coisas que podem parecer um pouco complexas, mas não são. E até outro dia eu falei isso também em uma outra gravação. Andar é difícil quando você não sabe. Falar português ou falar qualquer idioma é difícil quando você não sabe. Depois você faz tranquilo. Sim. Então, eu acho que entender bem a regra do jogo ajuda a não quebrar, ajuda a não fechar. E quando a gente vai nessas imersões, nesses cursos, conversa com outros empresários, participa de podcast, assiste podcasts como esse, a gente começa a entender mais a regra do jogo. Vai ficando mais fácil. Sim, exato. E aí vira um jogo mesmo, da vida real. Eu fiz aqui, ganhei um pontinho. Putz, se fiz errado, eu perdi um pontinho. Então você vai colocando nesse Vira um jogo da vida, praticamente. Um jogo da vida. Mas eu vou ainda insistir na pergunta do Dani. Eu quero que você apresente as suas empresas. Quero que você fale sobre a empresa de própolis que você entrou recentemente. Quero que você fale sobre os outros negócios, porque eu conheço praticamente tudo e eu quero mostrar ali o tamanho da grandeza que você tem, representatividade nessas empresas, o que cada uma delas faz, qual que é a atuação. Porque muitas vezes a gente fica pensando que eu tenho uma empresa de marketing, aí eu vou abrir uma empresa de audiovisual, é meio que o mesmo mercado ali. Então você acaba tendo duas empresas, mas você está empreendendo no mesmo mercado. No seu caso é diferente. Você empreende em mercados diferentes, assim como eu e o Dani também, né? Então são desafios diferentes. Então dá um contexto geral para o pessoal, para eles entenderem. Não, perfeito. Não é postergando a resposta, mas acho que esse ponto que você falou é interessante a gente bater em cima. Quando empreender mais de uma vez, né? É legal quando você já tem um público que precisa de mais de uma solução, e aí você vai criando sua escada de produtos ou até mesmo de empresas. Porque aí você tem uma facilidade, você já entende, já tem os dados, já conhece isso. Essa é uma parte boa. Mas tem um outro ponto de vista. Eu também quero diversificar de um jeito bem abrupto. Eu não vou ficar refém só daquele público ou só daquele negócio. Então aí eu diversifico. Então os dois lados servem. É importante ter dados na mão. Sim, exato. Né? E eu acho que o que você falou é muito legal. Assim, eu sempre falo, crie produtos para o seu cliente e não cliente para o seu produto, né? Então entender as necessidades. Você já tem uma base ali de clientes. Pô, porque o que eles estão precisando além do que eu já ofereço, que eu posso criar de soluções para eles, né? Porque eu acho que o que as pessoas pouco exploram até... empreendedores iniciantes exploram um pouco o aumento de ticket médio da própria base, né? Exato. Não tem o nível de consciência sobre aquele cliente que já está com você, ele gastaria mais para estar ali, porque ele está tendo uma boa experiência, ou ele já está confiando no seu negócio e ele está precisando de outras coisas que ou às vezes ele não tem como solução ou ele está usando uma outra solução. E para ele, como empresário e seu cliente, seria mais fácil se ele tivesse tudo num lugar só, porque aí centralizaria a comunicação e tudo mais. Mas também... eu digo que quando a gente entrou na Craques da Bola, que é uma outra empresa que a gente tem de funcional soccer, que inclusive o próximo episódio é com o nosso sócio da Craques. Legal. Eu falei pro Júlio, eu quero entrar pelo desafio de ter um negócio local, né? No tráfego pago falam muito, faz tráfego para negócio local. Eu queria ter o desafio de fazer o que eu queria fazer num negócio de tráfego para negócio local e ver se de fato... às vezes eu não gerava resultado porque o cliente me travava ou porque, de fato, às vezes eu falhava mesmo. E aí a gente saiu aí de 40 alunos para mais de 300 em menos de um ano. E é totalmente abrupto, assim, é totalmente diferente. O modelo de negócio, a gente está acostumado aqui a B2B, ticket médio alto, lá é B2C, ticket médio pequeno. Lá a gente tem que fazer um esforço muito grande para aumentar linhas de receita. Então, produzir uniforme, churn alto.
Fluxo de funcionário também um pouco mais alto e desafio para contratação maior, porque são professores de educação física, é um mercado mais desafiador também. Bem diferente do que a gente várias coisas, mas é legal, é divertido, sabe? Esse desafio de... eu acho que a gente empreendedor, às vezes a gente fica com um olhar muito viciado, né? De sempre estar ali no negócio, olhando para ele. E aí ter um outro negócio totalmente diferente, de própolis... quando você está falando daquele negócio, você começa a pensar de uma outra maneira, desviciar a sua mente, começa a ter insights melhores para outros negócios, né? Sim. Então eu acho isso muito irado, assim, eu acho que faz muito sentido o que você falou. Nossa, você falou isso aí, me deu até... Lembrei outro dia que eu estava vendo sobre neurociência, eu gosto muito de neurociência. E no final ajuda em tudo, né? Sim. A nos conhecermos e a conhecermos as pessoas, e conhecer pessoas é também saber de negócios, né? Simon Sinek fala isso, ele fala: quem não conhece de pessoas não conhece de negócios. Esse é um detalhe, desculpa te interromper, eu admiro muito ele porque ele parece o Bruno Perini, não só fisicamente, eu já falei isso pra ele, que ele parece o Bruno Perini, mas ele também cita a frase e o autor, isso eu acho animal, velho. Eu falo, tem que ter um baita de um conhecimento pra conseguir fazer isso com maestria. Eu nunca vou saber se é verdade, tá? Você pode citar uma frase e um autor qualquer. Pesquisa aí. Mas eu acho muito legal isso. Conhecimento e memória, né? Exatamente, conhecimento e memória. Então, quando a gente fala de aprender, né, a questão de inteligência, neurociência, quanto mais coisas você sabe de coisas diferentes, mais fácil você aprende. Então, olha que legal quando a gente leva isso para o mundo de negócios. Quanto mais negócios diferentes eu tenho, mais de repente eu consigo entender de negócios. Sim. Eu entrei nesse negócio da Própolis não porque eu vi só que é um bom produto, que é o melhor do mundo, fica a dica, mas também porque antes de, sei lá, uns 2 anos atrás, eu fui meio que mentorar a principal empreendedora do negócio, que é uma PhD no assunto, filha de apicultor, que animal, professor da Unesp, então assim, é uma doutora. Sim. Que está há 3 anos estudando a evolução genética das abelhas para chegar num produto de altíssima qualidade. E aí, quando eu vi aquilo lá, eu já não consegui desver. E de vira e mexe eu vejo alguma coisa acontecendo. A gente veio, né, de uma pós-pandemia. Quando a gente fala de pessoas que têm mais dinheiro, elas querem ter produtos que aumentem a vida dela. E o Própolis faz isso também. Ele combate radicais livres. Então você consegue aumentar teu tempo de vida com mais qualidade. Tem estudos que mostram in vitro, né, que o própolis vermelho de Alagoas, ele reduziu até 50% o câncer de próstata. Nossa, que animal. Então, assim, são tantas coisas que você fala, cara, tem pessoas aqui por trás. Sim. Uma matriz que eu aprendi agora nessa imersão, ele coloca lá 12 pontos, né, 12 indicadores que a gente, pessoa, tem que ter para ser um bom empreendedor, para ser um bom empresário. E você lembra os 12? Lembro eu acho que sim. Fala os 12 aí pra gente anotar. Anota, pega papel e caneta aí, galera. Eu vou falar já. Mas só pegando esse ponto, só porque tá na linha, saúde é um deles. Legal. Saúde. Porque não adianta nada você empreender, fazer tudo, crescer as empresas e não ter saúde para aproveitar a prosperidade que você vai ter, né? E nessa linha ainda não é só pra gente empreendedor. A gente aplica essa mesma matriz para os colaboradores. Legal. Porque todo mundo está empreendendo. Sim. Uns estão empreendendo na empresa, outros estão intraempreendendo. Sim. Né? Exato. Que aí vem até aquela questão de ter mais de um negócio também. Sim. Acaba sendo um intraempreendedorismo. Eu falo isso muito com meus clientes da outra empresa, que aí volta na resposta daquela pergunta das nossas empresas. A gente tem uma empresa que é de desenvolvimento de software e aplicativos. E dela nasceu uma outra empresa que é de notificação digital com validade jurídica. Então, de um negócio, nasceu um outro negócio, vendo um problema que eu tinha desse meu primeiro cliente. Então, uma realiza TI, Web Software, e a outra é a AR Online Tecnologia, que antes era tudo feito em papel, toda a comunicação que precisava de comprovação, que precisava ter ali, sei lá, em questões de alegações que não chegou a mensagem ou que não foi enviado, algo do tipo, precisa ter um comprovante. Então, era feito Correios ou Oficial de Justiça. E a gente fez isso de maneira online, trazendo uma economia de no mínimo 80%. Caramba. E atendendo principalmente o Judiciário no Espírito Santo, inicialmente ali. Eu queria fazer 2 pontos só. O primeiro que foi o que você falou, né? Pelo que eu entendi, a AR Online, ela nasceu
por conta de uma solução que o teu cliente na primeira empresa precisava. De um problema. De um problema, né? Ele precisava de um problema e você criou uma solução para ele. Exato. E aí casa muito bem com o que você disse. Crie produtos para os seus clientes e não clientes para os seus produtos. Você fez exatamente isso. E o segundo ponto que eu acho que é interessante o pessoal saber é que quando eu conheci o Thiago, né? E aí fazendo só abre um parênteses aqui que eu gosto muito dessa história. Quando eu cheguei na imersão, normal, Júlio, quem me conhece sabe, sou um pouco atrasado. Cheguei, acho que uns 15, 20 minutinhos ali, depois do horário que iria iniciar a imersão. Uma imersão de vendas, né? Que a gente foi participar. E aí, quando eu olhei na sala, né? Já estava todo mundo sentado e a moça falou assim, ó, tem esses 3 lugares aqui. Aí eu olhei para um lado, tinha uma senhora e uma mulher, aí eu falei, pô, e querendo ou não, assim, parênteses dentro do parênteses, quando você vai nesses eventos, eu vou com o intuito de querer conhecimento, mas muitas vezes você tem que ir para esses eventos com um olhar de networking, porque às vezes do seu lado pode estar um novo sócio, do seu lado pode estar um cliente, que foi o que aconteceu, do seu lado pode estar um grande fornecedor, então do seu lado pode ter pessoas que vão propulsionar o seu negócio de N maneiras. Aí eu olhei, o outro era lá do outro lado, longe pra caramba, e eu olhei pro lugar que estava do lado de vocês, e eu já vi o Thiago conversando com o Daniel, que é o teu sócio em uma das empresas. E aí eu falei, pô, os caras já estão conversando, nem começou direito o negócio, já vou, né? Turma do fundão, 5ª série, você quer ficar do lado dos descolados. E aí foi quando eu sentei ali, e aí, pô, o Thiago já, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Então parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E, fechando esse parênteses agora, né, de como a gente se conheceu, e aí, né, o resto é história. Quando ele me falou do negócio dele, a primeira vez quando ele explicou, eu fiz, quê? Que é o seu negócio? Aí ele foi e explicou novamente. Aí eu falei assim, não, é só, me dá um cliente seu. E aí ele simplesmente falou, o SPC é meu cliente. E aí eu falei, então a cartinha com o SPC, quando você vai lá, finge dublê de rico na balada, gasta 10 mil no cartão e você não tem os 10 mil para pagar, o SPC manda a cartinha para você falando que você tá com o nome negativado. É isso que você faz de maneira online. Aí ele, Aí eu... E aí o que eu falei para você desde o início o seu negócio, ele é uma revolução dentro de um mercado que já existe. Assim como existiram várias revoluções, né? Eu gosto muito de citar, por exemplo, o Nubank, que ele revolucionou dentro de um mercado muito engessado, um mercado muito tradicional, saturado, entre outras empresas que vêm, né, inovando dentro de mercados já existentes. Eu considero que a R Online é uma transformação dentro de um mercado muito tradicional. Posso fazer uma provocação aqui? Pode, claro. Rapidinho? Porque eu particularmente falando, acho que o Nubank é uma revolução, sim, mas eu acho que era uma tendência do mundo para onde ele estava indo, para tecnologia, aplicativos. Quando o Nubank foi criado, obviamente eles tinham uma barreira muito grande, né? O primeiro banco digital. Como assim? Eu não tenho uma agência para ir visitar, eu não tenho uma gerente. Obviamente foi um desafio. E eu vejo a Netflix, por exemplo, também, mas era uma tendência. Óbvio, a gente sempre fala que hoje era uma tendência porque eles foram lá e abriram mais fácil olhar do futuro pro passado. Né? Exato. Agora do passado. Exato. E aí, você talvez... Como que você enxerga, até aproveitar para fazer uma pergunta aqui, como você enxerga o mercado da R Online, ou seja, dos clientes que precisam da R, sobre a percepção deles? O seu público-alvo, ele tem um nível de consciência muito alto sobre o seu produto ou não? Você acha que você ainda está fazendo igual a Cristina Junqueira, lá atrás, de capinar mato até limpar tudo e todo mundo começar a entender que não precisa ter uma agência para ter um banco, não precisa ir fisicamente para lá? Você acha que a R Online está passando por esse processo? Ou você não sente que é um desafio quebrar essa objeção da galera? Olha, eu queria estar lá no futuro para olhar para o passado. De verdade, porque assim... Eu estou desde 2014 nesse negócio, que foi quando eu descobri que tinha esse problema, quando eu descobri que tudo era em papel, que tinha uma necessidade de ser em papel para ter uma comprovação e um lastro. E quando eu descobri isso, minha cabeça falou, nossa, cara, não é possível. Nesse mundo já digital, já tinha rede social, já tinha tudo. Aplicativo de banco já existia, só que não no Nubank, né? Mas, enfim. E aí eu falei, nossa, interessante, né? Tem um negócio aqui. Eu fiquei muito tempo demorando para entender a R Online. E ainda hoje eu falo que eu não entendo.
Cara, assim, a gente não sabe até onde chega. Por exemplo... Você fala assim, a aplicabilidade que ele tem, etc. Né? Onde a gente chega, a gente atende planos de saúde, a área da saúde é muito forte, a gente atende muito. Só que a gente conseguiu atender ela faz uns 3 anos no máximo, 3 anos que a gente começou a atender ela. Ela já podia estar sendo beneficiada pelo nosso trabalho há muito mais tempo. Vamos lá, tem a economia, tem a rapidez. Pô, você envia de e-mail para o meio físico, você vai ter que ter uma logística interna, uma logística externa e dependendo da outra ponta conseguir receber. Tem a segurança com a R de receber, é fato, né? Então, ainda pode ser que chegue lá, não receba e volte. Exato. Aí você recebe depois. Então, isso aqui acontecia e tinha casos de uso, né? A gente chama de casos de uso. Por exemplo, um corte de plano é um caso de uso. Notificar uma pessoa que vai ter uma cirurgia em tal dia, para ela não faltar. E eu comprovar que eu comuniquei para ela e que ela sabe disso, porque eu vou ter que parar uma sala, um médico, um anestesista, não sei o quê. São custo gigantesco. Sim. Concessionárias de luz, por exemplo, que também a gente atende. Tem áreas que são de risco que vai ter um corte programado que eles têm que notificar e comprovar que notificaram. Porque senão vai estragar a comida, vai parar um equipamento que pode comprometer uma vida. Então, são coisas assim, bem delicadas. Então, tudo em papel? Como a logística disso, muita coisa. Como assim? Só porque precisa comprovar? Sim. Então, assim, esse monte de casos de uso que a gente fala, a gente não consegue entender até onde vai. Sim. Da saúde eu fui aprendendo, entrando numa empresa de saúde, que é a líder do mercado hoje, a maior do Brasil. Legal. E aí ela começou a usar para um fim, para um caso específico. Depois ela, serve para isso. Serve para isso. O próprio cliente ele começa a ter noção do que aquilo pode ser utilizado, né? Do que a R pode. Não, só no caso da saúde a gente tem 7 casos de uso diferentes. Legal. Nossa. Começou por um. Eu jamais imaginaria isso. E foi o próprio cliente que foi desbloqueando com o insight deles, assim? Que legal. Por isso que eu falo pro meu time comercial que a gente começa a atender, mas a gente tem que estar próximo. Sim. Para identificar onde que a gente pode ajudar. Até mesmo porque vocês são um negócio que se vocês não estão ali próximos, o cliente não tem um nível de consciência tão alto de que vocês podem ajudar mais, né? Esquece, cara. E só um disclaimer que eu acho muito legal, assim, a cabeça do marqueteiro pensando, você começou falando que a R é uma empresa de notificação extrajudicial online, o que de fato é chato, porque notificação... Agora... Ele começou a falar e deixar sexy a oferta, que é isso, o marketing faz a oferta ficar sexy, que é, eu faço um hospital economizar tempo e dinheiro, porque imagina você tá lá, tem um médico que tá parado, um anestesista, todo o hospital movendo para uma cirurgia e a pessoa não foi notificada, ou não chegou a mensagem para ela, ou não chegou a carta. Você moveu, teve custos gigantescos dentro da sua operação para a pessoa não ir. Quando você tem a R, você garante que essa pessoa pelo menos recebeu essa mensagem e que ela vai ir. Você tem mais chances dessa pessoa ter lido a sua mensagem, né, a sua comunicação. E isso serve para tudo. Você deu um exemplo muito bom. Olha que doideira, quando você atende companhias de energia, né? E se tem que notificar que vai ficar sem energia por um tempo, você tá salvando o alimento da geladeira das pessoas. Você não tá só notificando, sabe? Então, é muito mais do que extrajudicial, uma notificação online, que é o negócio chato. É salvando operações, negócios, economizando tempo, trazendo mais segurança, agilidade, menos dor de cabeça, né? E viabilizando uma operação que antes era muito complexa e demorada. E né? Mais um ponto, né? Principalmente agora quando a gente fala de SID, né? Toda a parte governamental, enfim, um mundo mais limpo, a gente não falou dos pontos principais também, né? Que é um mundo melhor, sim, sem poluição, sem papel. Então, assim, o digital, muitas vezes, ele prejudica alguns negócios mais tradicionais, no sentido de que faz morrer. Sim, ele faz isso, mas o digital, muitas vezes, ele é a porta de entrada que você precisa para que você promova também uma sustentabilidade maior. E o seu negócio, ele faz isso. Então, quanto que os teus clientes talvez não economizaram na produção de cartas, de notificações, e que isso impacta positivamente a sustentabilidade no Brasil, mas também no mundo, entende? Boa. Então, assim, são algumas coisas que... Se a gente for olhar, os benefícios para a empresa são gigantes, são todos. Eu tenho uma pergunta boa. Parar pra pensar, lá atrás, a Netflix tentou comprar Blockbuster, né? Não foi? Mais ou menos. Ou não? Foi... não. A Blockbuster
Tentou comprar a Netflix? Netflix e não quis. No final da negociação não rodou. A Netflix estava para morrer. Boa. E se eu não me engano, acho que a Blockbuster ela tentou entrar pro digital fazendo uma parceria com a Paramount. Só que também não foi. Então ela tentou ainda pro digital. E aí a minha pergunta é, o Blockbuster tentou ir pro digital e acabou não cedendo às negociações e não evoluindo com um time de tecnologia interno e acabou morrendo. E tem muito empresário, já ouvi muito grupo de mastermind nas conexões que eu tenho, que alguns empresários falam, eu estou sempre tentando matar o meu negócio para criar um novo e melhor. Você já quebrou algumas vezes, não sei se foi só uma, mas algumas vezes. E hoje a R ela é uma disrupção de um mercado que hoje também é muito tradicional e muito quadrado. O que você vê sobre isso? Você já criou um negócio que matou o seu antigo negócio? Como que você vê essa visão? Olha que loucura, né? O que a gente fala é que a nossa missão é comprovar a comunicação e fazer o máximo para que tenha uma jornada benéfica para o nosso cliente. Por exemplo, no papel, eu recebo papel, eu já não sei o que fazer, eu tenho que acessar o negócio. No digital, não, eu posso clicar num botão, já abre uma comunicação, um bot, um monte de coisa. A jornada é muito mais rica, né? Dá para se trabalhar muita coisa. Mas mesmo assim, ainda tem lacunas. Por exemplo, eu recebo uma carga de 100 mil notificações. Eu vou para o digital para trabalhar nela. E aí uma das coisas que a gente inovou, nós fomos o primeiro no Brasil a trabalhar com multicanalidade. Então vai no e-mail, vai no SMS, vai no WhatsApp. Eu brinco que a gente vai chegar no sinal de fumaça. A gente vai fazer o que tiver que fazer. Vamos se comunicar. E uma das coisas que eu entendi é que muitas vezes ainda o físico é importante. Mesmo eu indo contra o físico, né, a evolução dele, eu vejo que ainda acaba sendo importante. Então eu recebo uma carga de 100 mil notificações, consigo processar 70 mil, as outras eu não consigo porque falta um dado do digital, a caixa de e-mail já não existe mais, o telefone mudou, aconteceu alguma coisa. E a gente tem uma série de processos internos dentro da empresa para ter mais qualidade. A gente monitora domínio, monitora servidor, faz testes da carga antes de enviar ela para não virar um spam. Então, tem uma série de tecnologia embarcada. No final a gente registra um carimbo do tempo da ICP Brasil, que transforma tudo aquilo lá de uma maneira que a justiça vai entender que é legítima. Então garante integridade, garante temporalidade e garante o conteúdo, coisa que o físico não faz. Né? Mas eu ainda fiquei pensando, falei, poxa, mas eu recebo essa carga e se eu não conseguir fazer tudo? Aí eu pego e devolvo para o meu cliente para ele depois ir para o físico. Olha o trabalho que ele vai ter. Falei, cara, não, a gente vai ter que ir para o físico. Então agora ele vai me dar a carga dele, eu vou fazer o máximo possível para ele no digital, independente dos canais, aí cada negócio tem uma estratégia. E depois a gente vai para o físico mandar isso para ele. A gente economiza tempo e trabalho dele e ainda garante o conteúdo. Ele contrata a solução completa. Se você for hoje despachar uma carta física, você pode falar que você é o Daniel e mandar uma carta vazia. E aí você tem um recibo. Só, cara, como é que ele sabe que você é você? E como é que você comprova que o conteúdo que você enviou para ele é aquele? Então, deu um grande problema na justiça. Simplesmente falar assim, eu tenho comprovante do AR, mas isso não comprova tudo. Então, o digital é muito mais forte. E se eu conseguir resolver os dois? Eu consigo comprovar conteúdo, consigo comprovar remetente e consigo ainda ir para o físico. E fazendo tudo isso? Tudo isso. Aí a gente... De novo, a gente cria esses mercados novos. Sim. A gente não está exatamente matando o nosso negócio, mas a gente está indo completamente contramão do que a gente imaginou no início do negócio. Sim. Que era matar o físico. Nossa missão, cara, não precisa do físico. O físico tem áreas que não conseguem ser entregues as mensagens. Sim. As zonas vermelhas, o correio não consegue entregar. Ou então uma área rural. No digital a gente dá um jeito. Mas e quando a gente não consegue no digital, que é a menor parte das vezes? E aí? Vamos deixar de atender o nosso cliente? A gente está para o nosso... É o que você falou, né? Fazer produtos para os nossos clientes. Sim. Então a gente vai para os nossos clientes. E aí eu preciso entender o que mais ele precisa. Boa. E aí, cara, tem um monte de coisa. Massa. É um universo. E hoje você está atuando muito no estratégico dos negócios que você está, né? E queria saber assim, o que mais você acha que você gosta de fazer. Assim, eu gosto muito daquele aspecto de que todo mundo tem a sua zona da genialidade, né? Onde é aquilo que você senta para se desdobrar e você é muito bom no que você faz. O Júlio é com vendas e Excel. Eu sou com estratégia e performance. Não diria nem Excel, né? Mas o financeiro. Financeiro Excel, e vendas. eu já tô meio enferrujado. Exato. As vendas em si.
E você, Tiagão, o que você gosta de fazer assim? Como que você atua nos negócios hoje? Né? Conta um pouco aí mais da rotina. Cara, assim, o que eu gosto mesmo é de aprender. Então, assim, quando eu vou, sei lá, a gente se encontra, a gente vai conversar, eu sempre estou aprendendo. Um dos negócios, que aí vem a resposta da primeira pergunta, uma das nossas empresas se chama Domine Seu Negócio, que é uma área de ensino para adultos sobre gestão comercial. E a grande pessoa por trás disso é o Daniel Seles, que é o meu sócio de Ribeirão Preto. Muito gente boa. Muito gente boa, um irmãozão. E ele trabalhou muito tempo na Microsoft, foi um dos primeiros Microsofts aqui, atendeu Habib's, Scan, Grupo Meet. O Bill Gates chama ele de filho, pra você ter ideia. Então, assim, ele me ensinou muita coisa. Falei, cara, aprendemos tanto, por que a gente não pode ajudar outros empresários, outros gestores também a entender esse mercado? Por isso que nasceu essa empresa. Mas se você for pensar, não tem nada a ver com a minha empresa de tecnologia. Até onde eu estou recebendo conhecimento, eu aplico aqui. Mas ter uma empresa que faça isso não tem nada a ver. Mas quando a gente montou as turmas e junta empresários e eles começam a trazer os problemas, eu estou aprendendo aqui. Sim. Aí quanto mais eu aprendo aqui, mais eu consigo trazer para outra empresa aqui. Cara, não para mais. Você criou uma empresa que você é pago para aprender, né? Putz, perfeito. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. Completamente. Então, assim, na linha do conhecimento, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe. É impressionante isso. E cara, quando acaba isso? Só sei que nada sei, né? E eu vejo que é um atributo que, de novo, eu acho que isso vai muito da maturidade também, que é diminuir o ego, né? Eu acho que tem muita gente aí, ainda mais nesse mercado digital, ainda mais no mercado de infoproduto dos guruzinhos por aí, que nunca abriu uma empresa na vida e sobe em palco para palestrar sobre TCNPJ. O cara que quer ensinar como a agência ser lucrativa R$100 mil por mês, sendo que nunca fez uma agência na vida. Quando eu vejo esse, eu fico... E aí, qual que é o ponto? Eu vejo que você não tem ego nenhum, você gosta de aprender, chegar nos mastermind, nos eventos, sentar, perguntar, conversar, ficar olhando, prestando atenção. E o quanto que você acha que esse atributo, essa qualidade sua de aprender, ter essa humildade de se conectar e saber que você não sabe de nada e sempre tá disposto a aprender, fez com que você chegasse onde você chegou hoje? Nossa, muito boa pergunta. Eu acho que é um dos elementos principais, viu? Um dos pilares. Porque, primeiro, para a gente aprender, a gente tem que desaprender. A gente tem uma construção já meio formada das coisas. Sim. Tanto que quanto menos eu sei, mais eu acho que eu sei. Mas quanto mais eu sei que eu não sei. Né? Nessa questão do ego que você colocou também, naquele evento que a gente estava, um dos palestrantes falou, deixe o ego de lado. Onde tem ego, ele está ocupando o espaço do seu bolso. O dinheiro não vai entrar. Sim. Você lembra dessa parte? Lembro, o Leandro, né? Falou. O Leandro. Então, para mim aquilo lá fez total sentido. Falei, cara, quanto mais ego eu tiver, menos vai entrar dinheiro no meu bolso. Você fala assim, pô, Thiago, mas é dinheiro? Claro que é dinheiro. A gente não é ONG, né? Não, dinheiro é fundamental. Dinheiro realiza, é ferramenta. Sim. Eu posso ter uma escola para o meu filho, posso ter um plano de saúde para minha mãe, para meu pai, eu posso não sei o quê, eu posso... É poder de ação. Sim. Então, eu até gosto muito, eu ouvi agora do Conrado Adolfo, ele falou, eu trabalho para viver bem. Então, não é o contrário. Né? Então, é importante ter isso. Então, quando você sabe que você tem que tirar o ego da equação e se permitir, até se permitir errar, e uma das coisas que eu coloquei agora, que a gente está com uma outra operação nascendo, e eu estou para colocar outras pessoas no meio. Eu estava conversando com os stakeholders dessa operação nova. Eu falei, cara, se essas pessoas aumentarem a velocidade do negócio em 10%, o negócio já vale 10%. Sim. Se essas pessoas identificarem os nossos erros, sei lá, identificou um erro, o custo de um erro é enorme. Sim. Eu dou muita analogia de um negócio que a gente fez com essa primeira empresa, que é de fábrica de software, que é um sistema de condomínio, de gestão de condomínio, portaria, aplicativo e tal. E aí a gente atendendo as administradoras de condomínio, é normal, né? Você está lá fazendo 20 mil lançamentos. Aí você errou um lançamento. Era para colocar R$90, colocou 9, ou colocou 900. Errou um lançamento. Aí depois ela tem que achar esse erro. Ela tem que olhar linha por linha. É um trabalhão. Ou então ela apresentou para o síndico e não bate com a conta bancária. Mas você está errado. Olha, quebrou a credibilidade da administradora. Sim. Eu pago para ela fazer, ela me faz errado. E aí apresenta para o conselho. Aí o conselho... Olha o tanto de caos que gera um erro. Por conta de um erro. Um erro.
Então, assim, eu saber que eu vou errar é certeza. Eu vou errar, com certeza. Eu preciso de ajuda para alguém me falar onde eu vou errar. Sim. Então, eu tenho que baixar o ego. Sim. Se eu sou um cara que não erra, eu nunca vou ver o erro. Sim. E eu acho que abaixar o ego tá muito de autoconfiança também. E autoconhecimento. Porque eu vejo que muito da galera assim, que tem ego, que eu já esbarrei na vida em eventos, mastermind, e essa galera de nariz empinado, você vê que não é por maldade na maioria das vezes. Algumas são. Mas muitas delas são pessoas com falta de confiança. Que alcançaram um pouquinho do que querem, só que elas têm tanto baixa confiança nelas mesmas que o ego protege elas de se frustrar. E eu acho que quando você é confiante, você sabe que fazer uma pergunta não é se menosprezar, não é se sentir burro. É você mostrar que você está interessado em aprender. Exato. E pouca pessoa tem coragem de mostrar que está interessado em aprender. Inclusive, só complementando o que você está falando, Dani, a gente tava conversando, né, recentemente, dando até na outra empresa que a gente tem, tava treinando, né, a menina do comercial. E aí o meu sócio estava junto, eu falando, né, com ela sobre assim, como aprender mais, né? E eu falei para ela, olha, muitas vezes você vê eu, o Dani, né, empresários, donos de 2 empresas, e a gente tem muita vivência, né? Porque ela fala, pô, vocês têm muito conhecimento, muita vivência. Uma das formas de você ter mais conhecimento, e principalmente é uma das coisas que eu menos vejo nesses eventos, quando tem esses pessoal de nariz empinado, com muito ego, é que eles querem sentar na mesa e ser o melhor. E sempre quando eu sento em uma mesa, eu quero ser o pior. Eu posso até, e quando eu falo ser o pior, é diferente de ser um coitado. Um coitado eu não sou. Mas eu quero sentar numa mesa onde eu seja o que menos fatura, onde eu seja o que tem o menor time, onde eu seja o que tem mais problemas e o que mais quer aprender. Porque a hora que eu vou começar a ser aquela pessoa chata de jogar todos os meus problemas na mesa, todas as minhas angústias, todos os meus anseios de crescer e ser melhor, e eu vou ouvir alguém que já está num nível acima do que eu. Sim. Infelizmente tem uma frase que eu concordo com ela, que é: nunca escute conselhos de quem nunca fez aquilo que você quer fazer. E é real. Como que eu vou ouvir um conselho de alguém que fatura menos do que eu, que tem um time menor do que eu? Não consigo. Eu preciso sentar na mesa e ser o pior para ouvir esses conselhos. Sim. Então isso complementa muito. E uma das coisas que me fez se conectar muito com o Thiagão foi esse ponto. Desde o início, assim, ele foi sempre... eu nem sabia, inclusive, que ele era multiempresário, mas muito aberto para ouvir o que eu tinha para falar, o que eu tinha para colaborar para o negócio dele, assim, tudo. Qualquer insight ali era super valioso para ele, né? Sim. E eu acho isso muito genuíno das pessoas que fazem isso, porque é nesses detalhes que mora o teu crescimento de fato, né? Só que tem que tomar um cuidado, né? Eu acho que eu percebo que algumas vezes as pessoas ouvem isso e querem aplicar, mas aí você sente que ela ultrapassa um pouco também e fica muito forçado. Só estou ali para sugar, não estou ali para agregar. Então, no final das contas, vocês assim, só conseguiram se conectar porque os dois estavam abertos. Exato. O Júlio conseguiu ter troca com você com ele. Né? Eu lembro da conversa inteira, cara, no nosso almoço. A gente saiu procurando um restaurante, né? Primeiro dia de evento e tal. Sim. Eu lembro bastante também. A gente falou sobre outbound, e aí eu sempre fui um bom vendedor de outbound, e aí o Thiago falou das dificuldades. E assim, no final das contas, eu concordo muito com você. Tem que ter uma troca, porque senão você vira aquela pessoa chata, aquela pessoa meio... Pô, o cara só quer sugar de mim, mas não quer... Né? Eu falo que assim, você tem que ser uma esponja. Então, se tiver conhecimento, se tiver rolando algo, absorva. Mas, ao mesmo tempo, uma esponja, se você aperta ela, ela solta. Então, ao mesmo tempo que ela absorve, ela vai soltar. Você não pode ser simplesmente aquela pessoa que só quer sugar, tipo um sanguessuga. Boa. Mas eu queria fazer uma pergunta em cima disso, que é o seguinte... Embora você tenha todas essas empresas, né, que eu acho que vai terminar o podcast e não vai falar todas. Embora você Episódio tenha, 2, hein, gente? Parte 1 e parte 2. Embora você tenha todas essas empresas, Tim, embora você tenha muito já conhecimento sendo um empresário multisserial, como que você faz para
sempre conseguir se relacionar com as pessoas e absorver o que elas têm para passar. Por exemplo, você fala muito do Jeff, que agora recentemente você saiu com ele explodiu a sua mente. Nossa. Mas ao mesmo tempo, você é uma pessoa que também consegue contribuir muito, né? Inclusive lá no Growth Pub, você é a primeira pessoa a não deixar a gente perder o foco. Então você quer muito contribuir com o teu conhecimento. Então como que você faz para virar essa chavinha do, olha, agora eu vou absorver, agora eu vou ensinar. Então, como que para você fica claro, agora eu sou professor, agora você é aluno, né? Como que você transita nessas cadeiras? Então, eu não tenho isso intencional. Eu vejo que nessa linha até de entregar muito ou algo do tipo, eu não me preocupo nem um pouquinho, assim, tô entregando mais ou um pouco e tal. Pô, se a pessoa não for boa, com o tempo ela vai embora. Às vezes você perde mais energia preocupado se a pessoa é boa do que outra coisa. Sim. Então eu deixo. Eu entrego o máximo e tudo, mas o que eu acho que nesse caso eu consigo entregar bem é por estar bem presente. Por exemplo, tenho até vergonha de um monte de gente, não é pessoal, mas eu demoro muito para responder no WhatsApp. Cara, as pessoas me mandam mensagem, não sei o quê, eu tenho um monte sem ter lido e tal, porque eu prefiro muito mais estar no presente, estou aqui com vocês, tal, e um momento do dia, nem que demore uns 2 ou 3 dias, eu pego e respondo todo mundo. Sim. Né? Então eu demoro mesmo. Eu não sou real time para respostas no digital. Mas no momento que eu estou com vocês, numa comunicação online, onde for, eu estou 100%. E aí quando as pessoas começam a me falar das coisas, o que logicamente todo mundo faz é sair processando o que está acontecendo. Sim. E aí vem insights. Aí nesses insights a coisa vai. Você falou do Jeff, abraço, Jeff, nosso amigo. A gente vai mandar da um link pra ele assistir, óbvio. Da Colostro, o cara é uma máquina, assim, o cara me bateu pra caramba, me bateu mesmo, assim, tipo, por que você pensa assim, por que você pensa assado e tal? Eu adoro apanhar, eu acho um prazer enorme, porque eu vou sair mais forte. Exato, o crescimento vem com a dor, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Boa. Tem que ter a tormenta ali. Sim. A pessoa não fica forte ficando em casa, deitada. Exatamente. Né? Tem que rasgar as fibras musculares. Sim. Então, nessa hora, quando eu estou recebendo, eu estou pensando e jogo na mesa. Falei besteira? Perfeito, agora eu já sei que é besteira. Sim. Hoje, você ainda falou da questão das pessoas quererem falar ou terem as respostas, enfim. A gente já está num mundo completamente contrário disso. Antigamente era importante saber as respostas. Hoje é mais importante saber as perguntas. Fato. Tem inteligência artificial. Sim. Tem um estudo que mostra que daqui 20 anos ela vai ser 1 bilhão de vezes, não é 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. É 1 bilhão de vezes mais inteligente do que o homem mais inteligente do mundo. Eu já não preciso ter as respostas. Não. Eu preciso buscar as perguntas. Exatamente. Porque para a inteligência artificial funcionar, você precisa dos prompts. Os prompts geralmente são perguntas que você faz. Exato. Então faz todo sentido. Então, assim, a linha hoje é muito mais assim, cara, eu sei que eu não sei, onde que eu posso estar olhando agora. Quando a gente estava aqui mais cedo conversando, e tem aquela... Tudo é pirâmide, né? A base da pirâmide é X e tal. A gente, como humano, a base da pirâmide é ter os recursos fisiológicos, alimento, proteção, tal, bem, né? Depois... Exato. Agora, pensando a nível de empresa, você tem a base operacional, você tem a base de governança, você tem a base estratégica. Sim. E você tem a base de mentalidade, que é a ponta da pirâmide. Então, é de lá de cima que tudo vai acontecer. Tem gente que foca no operacional e aí não cresce, porque você está na operação. Tem gente que foca na gestão, aí você não inova, você não diversifica. Se você pensar na estratégia, perfeito, mas talvez você demore muito para saber que está errado. Sim. Agora, você está na mentalidade, toda hora buscando isso, quando você apanha, nossa, é um show de bola. O Jeff mesmo, me senti honrado até no dia, ele falou, cara, depois me bateu pra caramba o dia inteiro. Foi muito bom. No final ele falou, Thiago, você me economizou 10 anos. Lembra que ele escreveu isso no grupo? Thiago me economizou 10 anos de vida. Porque a mentalidade dele estava para 30 anos. Ele falou, cara, em 30 anos, o cara é uma máquina. Vai para fora, vai para asa, vai não sei o quê, vai... Se tiver alguém ali do grupo que vai ser o primeiro vai ser ele, bilionário, assim... Eu apostaria ele com a gente. Assim, se for uma corrida, eu acho que ele chega primeiro. Todos vão chegar, mas eu acho que ele chega primeiro. Ele vai puxar a nossa mão. Exato. Vamos fazer um revezamento. Exato. Então, assim, quando a gente falou lá das questões do como vai estar o mundo e a mentalidade e tal, aí ele meio que questionou no começo, eu consegui provar para ele, ele falou, nossa, aquilo... Então, assim, olha que entrega.
Sim, Não que tem. troca, né? E legal também você falar disso, que eu lembro, o Jeff, claro, me relacionei muito mais com o Thiago e o Daniel, me aproximei muito deles, mas do Jeff também, e eu lembro que acho que o primeiro ou segundo Growth Pub, quando eu entrei, eles estavam conversando, aí eu entrei, dei um oi pra todo mundo, e o Jeff falou, e você, Julião? Fala um pouco aí, tal, tipo, das suas empresas, e aí eu falei sobre a Craques da Bola, que comparado à Nova Dimensão Digital, tem uma representatividade muito menor. Cara, ele apaixonou, fazia perguntas, ele queria entender, sim. E assim, não é aquela... E aí entra o que você falou sobre o forçado. Estou fazendo a pergunta só para... Não, cara, ele realmente queria entender. Pô, legal, mas e se o aluno isso? Mas como que é a venda? O aluno tem que ir até a academia? Cara, sim, querendo entender. Porque não é porque eu tenho uma agência e você é uma empresa de tecnologia que a sua dificuldade ou até mesmo a solução que você fez para o teu negócio, eu não consigo aplicar na minha. Eu não preciso conversar com outros donos de agência. Inclusive, uma das coisas que eu mais faço, falo muito com o Dani, é querer sair da bolha do digital. Porque quando você sai da bolha do mercado que você vive, você tem oxigenação de ideias. E é onde você consegue trazer inovação, né? Porque você falou sobre os níveis hierárquicos da empresa. Então, quando você traz inovação, é onde você está acelerando o teu negócio. E muitas vezes você pensa em soluções que o teu concorrente, por estar naquela bolha, não está pensando. Por isso que é a importância que eu falo assim, que a galera que está muito bitolada em crescer e só trabalha, tá em um grande problema, né? Porque você precisa viajar, você precisa descansar, você precisa estar com seu filho, você precisa brincar, virar criança de novo, ir num bar, tomar uma cerveja, porque são olhares externos que vão te trazer insights para o interno, que é o seu negócio, né? Se você está o tempo todo ali olhando só para o negócio, trabalho, sua mente está totalmente viciada em só pensar naquilo, né? É a história do ócio criativo, né? Ócio criativo, exatamente. Tem que ter o ócio. Exato. Tem que ter. Exatamente. E, Tiagão, qual foi o maior desafio que você viveu esse ano, assim, em relação a negócios? Nesse ano? Cara, nesse ano foi a minha mudança mesmo de cidade. Pessoal, né? Que afetou profissionalmente. Porque eu não tinha me planejado para isso, mas eu comecei a me enxergar, me conhecendo, assim, foi me dando uma tristeza algumas coisas. Eu fui ficando... Pô, eu tava bem, você sabe lá. Sim, morava de frente pra praia, Vila Velha, que eu adoro a cidade, maravilhosa. A academia era gostosa, meu lugar de trabalho era gostoso, pessoas que eu conheço, amigos, tudo. Tava maravilhoso minha vida. Mas mesmo assim ia me dando uma tristeza. E eu falava, cara, passando esse tempo, tudo que eu já vivi, tudo que aconteceu, e agora que eu tô com tudo certo na vida, por que tá me dando essa tristeza? Aí eu fui entender que era porque eu tava longe do meu filho. Não, eu ia falar isso. Por mais que eu vivi, eu vou vê-lo sempre. Sempre foi minha prioridade. Já tinha mudado de cidade algumas vezes para ficar perto dele. E aí eu fui entendendo que falei, cara, nada faz sentido se não for primeiro pessoas. Sim. E quem é a pessoa mais importante da minha vida? Meu filho. Aí eu me dei os 5 minutos, falei, vou mudar. E não vou mudar o ano que vem não, vou mudar logo. Eu já mudei rápido. Falei, aquela história, né? Se for cortar teu dedo, você prefere cortar rápido ou devagarzinho? Corta rápido. Corta rápido. Resolve logo esse negócio. Sim. Então eu já corri, viajei, busquei em 2 dias, achei uma casa, já corri para lugar, mudei tudo. E cara, como não estava no meu planejamento, isso me abalou um pouco. E aí chegar numa cidade nova, não conhece ninguém, tem que montar de novo as coisas. E montar as coisas, tem coisas que dependem de você. Sim. Né? Cara, sei lá, a torneira não funciona. Aí primeiro você fica sem a torneira direita, tem que chamar a pessoa. Tá? Então tem coisinhas assim que são bestas, mas que atrapalham. Tempo, etc. Mas assim, se for pensar bem, é uma ótima resposta. Que bom que eu posso responder isso, né? Sim. Porque assim, Exato. O que mais me abalou foi isso. Nada demais. Exato. Mas legal saber que você resolveu rápido também. E tô... é melhor tô ficar super satisfeito. do que ficar sofrendo aqui, né? E assim, fui na reunião de escola agora, a professora e a coordenadora falaram, tô sentindo uma diferença muito positiva no Ian depois da sua chegada. Nossa, que legal. Que animal. Pra você é melhor que o feedback que a empresa cresceu 300% no ano, né? Cara, um conceito que para mim é importante, para todo mundo tem que ser importante também na minha visão, é que a empresa é uma ferramenta. Só que uma ferramenta bem amolada, bem cuidada, ela funciona muito bem. Mas é uma ferramenta. Então a gente tem que cuidar muito bem dela. Um carro bem cuidado, bem arrumado, com todas as vistorias ali certinho, vai te dar segurança, vai te dar performance, vai estar preparado até para as coisas ruins.
Então, a ferramenta nossa é a empresa, então a gente tem que cuidar bem dela, mas ela é uma ferramenta. A gente não pode tirar as nossas prioridades. Sim. A tua prioridade é a tua namorada, né? Você tem esses momentos para falar com ela, né? Sim. Você fala isso porque você chegou hoje falando, cara, minha namorada falou, você gosta de mim ainda? Você chega às 1h30 da manhã, sai tarde, faz isso aqui. Chega tarde, vai embora cedo. São os momentos, né? Exatamente. Os momentos. Mas há pouco tempo atrás você estava viajando com ela. Sim. Viagem bacana. Eu acho que se você não tem um equilíbrio na tua vida, tudo tende a ser mediano. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se você trabalha muito e tem uma vida pessoal muito aquém do que você deveria, na média, você está ruim na tua vida profissional e ruim na tua vida pessoal, porque a tua vida profissional está abalando nisso. Se você está vivendo uma vida pessoal muito boa e trabalhando muito pouco, no final você está na média, porque você está vivendo uma vida ali com mais tempo, você está gozando mais da tua vida, mas ao mesmo tempo a prosperidade que você precisaria ter para ter uma vida melhor, você não está tendo. Não sei se fez muito sentido a minha analogia, mas eu acho que você tem que ser intenso em tudo aquilo que você faz. E eu acho que são fases também. Porque você já é uma pessoa que é pai, eu e o Dani ainda não somos, né, pais, e a gente vê muito essa diferença entre empreendedores quando a gente conversa. Tem as pessoas que querem acelerar até 60 anos de idade, tem pessoas como você que prezam mais por uma qualidade de vida ainda cedo, né? Você é novo. Tem pessoas como eu e o Dani que quer acelerar muito, mas já tem esse planejamento. Pô, quando eu, sei lá, tiver 30 anos, eu já quero dar uma desacelerada, porque eu também quero ter meu filho, minha filha. Então, eu acho que são momentos da vida, né? Eu vejo muito as pessoas, principalmente jovens da nossa idade, que querem ter os dois. Ah, não, eu quero viajar o mundo inteiro 6 vezes ao ano. Mas eu não quero me matar de trabalhar. Mas eu não quero me matar de trabalhar, não. E aí, a gente conversa muito com a nossa geração, e aí a pessoa não quer fazer o sacrifício momentâneo para ter, né, a prosperidade depois, para que ela possa viver aquilo que ela sonha. Não, ela quer ter ao mesmo tempo. E aí, consequentemente, ela não consegue ter nada. E eu queria entrar nesse ponto. Como foi a tua jornada pessoal e profissional? Em que momentos você acelerou muito e em que momentos você reduziu? Porque eu sei que agora com teu filho, tua prioridade, é foda falar isso porque ele é multiempresário, tem várias empresas, e falar que reduziu é quase que utopia, né? Mas eu queria entender quais foram os momentos que você teve que se dedicar mais para um determinado negócio, para fazer ele acelerar, e depois você conseguiu passar isso, a gestão, para uma outra pessoa. Explica um pouco como foi e como é, né, essa balança aí. Você falou balança no final, né? Exato. Eu estava no evento agora, final de semana passado, do Conrado Adolfo, que para mim é um mentor. Uhum. Ele falou assim, da questão de equilíbrio da vida, né? Uhum. Que é o ponto. Ele falou, sabe como é que fala equilíbrio em inglês? É balance. De balanço. Sim, de balanço. Então ele fala o seguinte, não quer dizer que você tem que fazer tudo igual para ter equilíbrio. Quer dizer que você tem que ir lá na frente, acelera com tudo na empresa, trabalha mesmo focado. Tá em casa, tá focado em casa. Uhum. Então questão de estar presente mesmo. Sim, né? sim. Então hoje, por mais que eu esteja, sempre foi minha prioridade, mas como eu estou mais próximo do meu filho agora, a prioridade é mais presente ali, mais contínua. Meu filho é um cara muito bacana, assim. Então eu tenho que trabalhar em casa, ele sabe que eu estou trabalhando. Legal. Aí eu faço minha pausa lá, uma reunião e outra, uma coisa e outra. Eu levanto, aí eu brinco com ele, converso. Me dá até mais empenho. Então eu estou trabalhando até melhor. Eu estou me sentindo mais produtivo. E eu converso com ele de negócios. Quantos anos ele tem, Thiago? 9. 9? Eu ia chutar 8. Cara, ele fez 8 em setembro. Então assim, ele tem uma visão de um monte de coisa, né? Vendo um criativo, por exemplo. Que eu achei bem bacana. Ele fala, na vida você tem 2 certezas. Uma, enfim, todo aquele texto, e a outra aqui, você pode comprar meu curso agora, sabe? Falei, nossa, ele fez tudo isso só para me chamar a atenção. Eu falei, olha, entendeu o jogo por trás do jogo. Com 9 anos de idade. 9 anos de idade. Imagina ele com 12, 15. E ele fala, nossa, nosso time vai ser assim quando eu for grande. Eu falei, você quer ser empresário? Ele falou, eu quero. Eu falei, então, calma, vamos aprender as regras do jogo. Sim, exato. E aí me comunico, né? Falo, cara, o que é ser mediano e tal? Aí passa um dia ou outro, pai, eu não vou ser mediano. Mas, cara, que legal. Então, assim, ele me vê fazendo reunião e, assim, para mim é uma grande satisfação. Então, no final, é uma vida só que eu vou colocando nas agendas,
toda hora tem que fazer gestão de agenda. Sem dúvida. E aí, a minha maior ferramenta hoje, de fato, é a agenda. É a agenda. É a agenda. É a agenda. Quando eu estava fazendo essa proposta para a questão da empresa de própolis, que não fui eu que fundei, eu estou entrando para fazer ela crescer mais rápido. Uma das questões que eu coloquei, que eu entendia que ia ser uma objeção, era de como eu ia fazer para trabalhar na empresa, já que tem tantas coisas. Sim. E uma das coisas que eu falei, vou separar meus blocos de tempo. Então, sempre que vocês entenderem que eu sou importante em algum ponto, vocês me falam, não fico pensando que eu vou adivinhar as coisas. Sim. Mas a gente vai trabalhar com gestão de tempo e gestão de tarefas. Gestão de tarefas é muito importante para o operacional. E a gente tem que entender que tudo que pode ser feito por outra pessoa deve ser colocado como um processo, tem que ser replicável. E o nosso papel como empresário, como empreendedor, é fazer o que ninguém consegue fazer. Pô, se alguém consegue vender, eu vou treinar essa pessoa para vender. Se alguém consegue fazer tráfego, vou treinar essa pessoa para fazer tráfego. E eu vou sair da camada operacional. Uma das coisas que o Conrado falou agora, que eu falei, putz, se eu soubesse disso antes. Ele falou, cara, fui contratar minha primeira pessoa no operacional. Já contratei junto o supervisor. Junto já. Então, meu primeiro funcionário já vieram 2. Por mais que eu tivesse menos para labore, menos dividendos, alguma coisa assim, eu já priorizei criar a escala. Porque se eu já ficar de olho diretamente no operacional, quem vai supervisionar o operacional? Vai ser eu. Sim. Aí eu estou na gestão. Aí eu já não estou na estratégia, já não estou na mentalidade. Então eu tenho que sair da camada operacional, mas deixá-la com qualidade. Como é que eu faço isso? Treinando. Sim. Então trabalho, posso até colocar aqui, eu acho que um dos maiores trabalhos do empresário é ser professor. Sem dúvidas. É ficar sendo... Sem dúvidas. olhar, fazer junto, acompanhar se está fazendo certo, questionar e desejar que o aluno supere o mestre. Né? Sim. Acho que é um dos objetivos principais. Sim. E hoje você está no estratégico da maioria dos seus negócios? Todos. 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 Somente no estratégico? Tem algum que você ainda atua? Não, faço muito Porque comercial. a gente está falando de operacional, tático e estratégico, né? Se for considerar essa pirâmide. Mas a maioria é só estratégico, alguns táticos, alguns operacionais? Muito... Vai um pouco de tudo, porque assim eu consigo entender também tudo o que está acontecendo. Por exemplo, Sim. A gente tem muitos grupos no WhatsApp, né? Tudo as coisas e tal. Até lá o grupo do atendimento veio uma pergunta que não tinha sido feita normalmente. Eu olhei aquela pergunta na hora, eu preparei o script, dar essa resposta e já respondi, falei, ó, faz assim. E aquilo ali, uma das coisas que também peguei faz pouco tempo, eu tenho que jogar no repositório para todo mundo conseguir buscar fácil, para pegar. E hoje em dia o mais fácil, pensando em trabalhos que não estão centralizados, né? Nossas empresas são bem descentralizadas. A gente tem escritório físico, mas trabalham-se híbridos e tal. Legal. É fazer talvez um grupo no WhatsApp de repositório. Por exemplo, eu vou deixar uma descrição e um vídeo já de uma pergunta. Uma descrição e um áudio. Tal. Aí vem uma questão e fala, olha o que o CEO da empresa falou. Legal. Ele encaminhou isso aqui. Então não preciso mais eu fazer, mas sou eu fazendo ainda. Tá entendendo? Você sabe que tem a API aberta agora do ChatGPT com o WhatsApp, né? Que você consegue criar uma parada dessa e alimentar com inteligência. Você já testou isso? Já tá fazendo? Nossa, tá na minha lista. Porque você consegue fazer exatamente isso. Você, como CEO, vai imputando tudo e aí você cria um WhatsApp do tipo, sei lá, cria um nome, garrafinha de água, que é o suporte da inteligência da sua empresa. E aí um cara de CS, um cara de atendimento do seu negócio, recebeu uma pergunta que normalmente não é feita e ele não sabe como responder, aí ele pergunta lá pro WhatsApp de vocês, da garrafinha de água. Como que eu respondo essa pergunta? Aí se o Thiago já alimentou, já responde. Você pode responder dessa forma. E aí você vai fazendo prompts, e aí você vai criando inteligência. Ontem, um ex-copywriter aqui da Nova Dimensão Digital, que é um menino super inteligente, assim, ele me mandou uma mensagem e falou, Dani, criei, porque agora também no ChatGPT 4.0 você consegue criar o seu próprio ambiente. Aí ele falou, criei um chat GPT treinado para copywriters, onde eu imputei todos os melhores livros de copy para ele e uma planilha do Excel com mais de 1.500 palavras persuasivas para vender. E ele falou, dá pra galera e ver se elas vão testando. Eu tô treinando ele todos os dias para se tornar uma ferramenta ainda melhor. Então isso é muito irado, sabe? A gente tá com um plano aqui da Nova Dimensão Digital de construir o nosso irmão
mais velho tá dominando assim IA de uma forma absurda. Ele respira IA. E aí a gente tá pensando, né, em viabilizar, organizar a agenda para conseguir ter tempo para criar um suporte atendimento ao cliente com inteligência artificial da NDD. Porque você é um cliente da NDD e você sabe que às vezes, repentinamente, tem dúvidas, tem perguntas. Imagina que irado seria, isso vai acontecer, tá? Anota. Se a minha IA ela tá conectada com o Google Sheets, que está conectado com as suas campanhas e todo dia a minha IA manda um relatório para você escrito rapidinho com o resumo da campanha no dia. Perfeito. Sabe? A dor da maioria dos empresários. Exato. A gente tem que ganhar tempo, né? Já vem isso mastigado aqui. Porque por mais que você tenha um Looker Studio, um relatório em tempo real, você tá no trânsito, você abre o Looker Studio, tem lá que abrir, ou, chegou uma mensagem do astronauta da NDD com todo o meu relatório do dia. Que massa, sabe? Ou o Thiago fazer alguma dúvida do tipo, pessoal, quando que é a nossa próxima reunião de performance? Ele já puxar da agenda. E ele já puxar da agenda qual que é essa próxima reunião, então a gente quer criar isso. Até para melhorar... Não só para os clientes da Nova Dimensão Digital, mas também como um produto que a gente consiga aplicar nos clientes. Isso que eu falar, se vocês conseguem chegar nisso para os seus clientes... É isso que a gente quer criar. Eu vou buscar isso. Até a gente tem um outro negócio, que é um gamification de pais e filhos. Que é um negócio bem bacana, está nascendo de uma empresa de um amigo nosso que trabalha na Microsoft, nos Estados Unidos. Animal. Ele tem um time aqui, 40 programadores e tudo. E ele já está fazendo essa questão com o ChatGPT, de tudo mais. Uhum. Cara, é um desafio, né? Sim. Ele está fazendo até bem feito. Mas se vocês conseguem fazer isso para o cliente de vocês, trazendo a nova dimensão digital... Como implementador, alguma coisa assim, né? Vamos pensar assim, para o cliente de vocês, eles receberem uma nova dimensão digital. Sim. Isso, não como publicidade, marketing. É isso que a gente quer fazer. Elas terem um banho de loja de nova dimensão digital. Exato. Elas estarem preparadas. O nome realmente ser aquilo que a gente vai fazer, né? Tipo, seja bem-vindo a uma nova dimensão. Nossa, é exatamente isso. Não, dá para fazer até uma... Porque tudo vai começar primeiramente na mentalidade. Sim. Quando a gente trabalha com um colaborador, você tem que ter o treinamento, aquela curva, né? Curva de aprendizado. Você entrega, tem uma despesa até um dia que ele chega e consegue te dar uma receita. Né? Se vocês fazem isso de um jeito que facilita para o teu cliente. Então, todo cliente novo ou envia curso ou via um evento. Quanto mais experiência, mais impactante. Sem dúvida. Aí você consegue transformar mais. E mais pontos de contato que você remete ele a ficar com a gente. Nossa. Porque cara, você trabalha num marketing de indicação violento. Exatamente. Aí, fora... e você sai da bolinha, porque a agência tem um monte. Tem. E a maioria é ruim, vocês são bons. A maioria é ruim. Mas você mesmo falou, teu negócio para crescer é expansivo. A gente teve essa conversa, né? Inclusive, em uma das várias conversas, uma das últimas foi essa. Que eu até falei para você, depois ele estava aqui na sala de reunião, e aí eu falei, eu tive uma conversa agora com o Thiago, e aí ele viu, minha cara, eu tava assim, ó. Ele não conseguiu parado. nem digerir. Falou, aí ele, mas como foi? Aí eu, mano, deixa eu digerir aqui, depois a gente conversa. Mas é isso, assim, as provocações. Cara, como... E aí eu vou até atrelar o que o Dani falou. Como eu consigo matar o meu negócio? Como eu consigo matar o meu negócio? Como eu consigo levar o que... Porque eu gosto muito de algo que eu aprendi, que é... Quando você vai se apresentar, você não pode falar aquilo que você faz. Você tem que falar aquilo que você transforma, ou aquilo que você resulta, ou aquilo que você entrega. Então, por exemplo, Júlio, o que você tem? Né? Eu tenho uma agência de marketing digital. Puta, o Thiago vai abrir a caixinha dele, de agência, e vai me jogar ali dentro. Por exemplo, Thiago, o que você tem? Eu tenho uma empresa de notificação extrajudicial online. Abre a caixinha. Tudo bem que já é novo, essa caixinha também não tem ninguém. Já é novo, joga. Thiago, o que você tem? Eu tenho uma empresa que faz você economizar 80% de recursos. Mínimo 80%. Mínimo de 80% de recursos, impactando positivamente o meio ambiente e tendo todo um ecossistema para os meus clientes de maneira digital para que eles consigam entregar as suas soluções. E que muitas vezes isso impacta para o consumidor em benefícios sociais e até mesmo os econômicos. O cara vai falar... Tá, entendi. Ainda bem que tá gravando, hein? Esse pitch eu vou usar. Boa. Já vira criativo aí. Já vai não, mas a pessoa vai fazer, pô, que negócio é esse? E aí vira curiosidade. Pô, é muito bom. Eu posso virar para a pessoa assim, eu tenho uma nova dimensão digital. Como assim uma nova dimensão digital? O nome da empresa? Mas eu te entrego uma nova dimensão digital. A pessoa, cara, o que é isso? Porque eu junto inteligência artificial, com performance, com dados, com tecnologia, e aí você consegue
transformar aquilo de uma forma diferente, né? Ó, e a gente pode virar case de vocês nessa parte, hein? Vocês vão. Inclusive, o Dani sabe, falo sempre pro meu time que quando o Thiago fechou com a gente, ele sempre falou, eu quero ser o maior case de vocês. E um comprometimento que eu tenho com o meu time, que eu sempre falo com eles, né? E o Dani, eu repito isso para ele, para que ele possa ter esse mesmo comprometimento, vai ser difícil, é árdua a jornada, está sendo, mas a gente nunca pode perder esse comprometimento de realmente mostrar o porquê que nós somos diferentes no mercado. E você passou por... A gente está entrando num outro assunto, mas você passou por algumas agências. Nossa. Passou por, inclusive, uma que se exporta como assessoria e diz ser a maior do Brasil. Né? E eu falo que eles são um leão para vender, mais um gatinho para entregar. E eu não quero perder a nossa essência de realmente bater no peito e falar, nós somos diferentes. É que tem a BIC e tem a Mont Blanc. Exato. Né? Exato. A BIC todo... Distribuição, Beleza. né? É distribuição, é volume. É maior em que sentido? Exato. É melhor? Aí é outra conversa. É outra conversa. Sim, exatamente. E eu acho que assim, é legal ter... E isso já é ao vivo, gente, vocês entendendo o quão é importante ter proximidade com o cliente de vocês. Porque o Thiago deixou aberto que a gente pode testar um MVP dessas ideias que a gente está tendo com a AR e com outros negócios dele, porque... isso para ele vai ser engrandecedor e para a gente vai facilitar os nossos testes, porque nada melhor do que o nosso próprio cliente falando para a gente o que ele está gostando ou não. Porque eu acho, Thiago, que um dos principais atributos assim do nosso negócio, da nossa agência, e o Joaquim, que é um grande cliente nosso aqui também, que veio no podcast, CEO da ForC, ele falou, é que marketing não é linear, nada é perfeito, né? A gente vai ter problema, vai ter mês muito bom, vai ter mês ruim. Processo que a gente, por exemplo, integração de pixel, de dados, de análise, tudo isso é uma dor, é um processo que se passa. Só que ele falou assim, a gente está há mais de 2 anos trabalhando com a ForC, e ele falou, Dani, uma coisa que eu admiro muito na Nova Dimensão Digital como um todo é que vocês nunca... viram as costas pro problema. Exato. Vocês sempre vão atrás de resolver e vocês estão dispostos a resolver. Inclusive, uma outra cliente nossa que hoje não é mais nosso cliente, mas quando ela deu churn porque ela, por um processo, era uma empresa muito grande, multinacional, ela não tinha muita alçada lá e ela ia trocar por alguns motivos internos da politicagem companhia. Que acontece em empresa multinacional. Mas ela falou, Dani, eu sou profissional de marketing há muitos anos e ela falou, eu nunca vi uma agência tão empenhada como a de vocês para tudo que vocês fazem. Então, óbvio, a gente entrega resultado, a gente dá ROI, a gente gera resultado, estratégias, faz tudo para o nosso cliente, mas eu acho que o que a maioria das agências não faz é resolver problemas da vida real que empreendedores precisam que a gente resolva, né? Eu vejo que, conheço outros donos de agência que falam, mas meu trabalho não é fazer isso aí que o cliente está me pedindo. Se foge um pouquinho ali, não, isso aqui eu A não... gente até brinca que a gente dificilmente... Agora o Fabinho está nos ajudando a ter esse... Tá pegando muito no nosso pé. Muito por conta de organização de processos. Mas a gente fala que a gente dificilmente olha escopo. Mas isso não está no escopo, não vou fazer. Mas isso aqui... Sabe? Porque se o meu trabalho... Se a gente se vende como o nosso compromisso é com o seu resultado... Se você está precisando disso para entregar resultado, a gente vai te entregar, sabe? Porque isso faz parte da nossa essência. Bom, falei, mas... Eu queria... Pode falar. Só esse ponto aí, porque assim, a gente tem, graças a Deus, uma amizade. Sim. Parece que eu conheço há anos, né? Assim, aquela coisa isso é verdade. E às vezes fica até meses sem falar, mas quando volta a mesma coisa. Igual amigo de infância. Mesmo. Exato. E mesmo a gente tendo essa relação, eu nunca deixei de falar o que tinha que falar, né? Sim. Fui sempre sincero e tudo. E essa parte de vocês encararem as críticas como algo construtivo é, de fato, um grande diferencial. Na R mesmo, a maioria a gente tem problema também, acontece. Sim. A maioria dos problemas que a gente teve nos trouxeram novas amizades, porque a gente encarou de perto, assim, bem próximo o problema. E uma lição até que o Daniel, que é meu sócio de Ribeirão Preto, ele me ensinou e para mim foi assim, fantástico. Acho que vale a pena essa lição também aqui. É que quanto maior o problema, mais próximo. Assim, cara, é um probleminha. Manda uma mensagem no WhatsApp. É um problema maior. Vou ligar. É um problema gigante. Eu vou ter que ir lá. Vou no olho a olho. Exato. Conversar com a pessoa. Caraca, você mata logo esse negócio. Resolve. Porque depois,
E aconteceu isso comigo. Eu tava na Bahia, uma época, um cliente me ligou me xingando e tal. Eu falei, cara, tô indo aí para conversar com você. Uhum. Falei, como assim? Eu falei, vou pegar um avião, vou aí, a gente vai conversar, Tem a que gente ter vai coragem, resolver. viu? E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque de um cliente insatisfeito, ele já ficou satisfeito, já indicou, já não sei o quê. Agora imagina um insatisfeito falando mal. Sim. Não tem como. No caso ainda nosso, a gente tem clientes pequenos que vão lá, compram na loja sozinho, crédito pré-pago, precisam pontualmente do serviço. Tem os clientes que precisam de maneira recorrente, grandes volumes, aí é um plano pós-pago. A gente cria um grupo no WhatsApp, até para ficar próximo. Se precisar reclamar, reclama aqui, a gente tá junto. A gente tá junto. Sim. E, então, a linha desse tipo de negócio tem que estar muito próximo. Sim. Muito irado. Tem que estar muito E fazendo até uma analogia, é como se fosse um relacionamento mesmo ali, nós, no caso, homens com uma mulher, né? Se você está simplesmente disposto a entrar naquele relacionamento, do tipo assim, se der certo, legal, se não der, qualquer problema que exista, você vai querer fugir. Agora, se você estabelece que não, eu tô com essa pessoa pro que der e vier, qualquer problema que exista, você vai sentar, você vai conversar e você vai tentar resolver. Seja já numa fase de um casamento, de um namoro. Então, o comprometimento na resolução daquele problema aproxima. Porque existe uma disposição de energia e de recurso de ambas as partes. Pô, você quer que esse problema seja resolvido. Se não resolver, você vai querer terminar esse relacionamento. E eu não quero te perder neste relacionamento. Logo, eu também tenho que me comprometer a resolver esse problema. Então, quando a gente realmente coloca na cabeça que, isso aqui é um relacionamento real. Eu não quero perder aquela pessoa, ou no caso, eu não quero perder aquela empresa, você se compromete a resolver o problema. Diferente do que você se aventurar em relacionamentos. Que aí, no final das contas, sabe o que você vai fazer? Frustrar a pessoa. E aí depois ela vai te falar mal na rodinha. Só que a gente está falando de frustrar um empresário e falar mal na rodinha de outros empresários. Então, e eu sempre falo, né? Uma das coisas que eu mais odeio no meu mercado é quando uma agência, quando uma assessoria, independente qual seja ali a nomenclatura, faz um serviço mal feito para um empresário, ela não está queimando só o nome dela, ela está queimando o mercado inteiro. E eu vivo isso todos os dias e é muito complicado, né? Eu fico feliz por você estar no mercado que você consegue transformar ele, inovar. O nosso é um pouco mais complicado, mas eu sempre tenho ouvidos para os meus clientes, para os meus amigos, para que eles possam fazer essas reflexões e aí eu pensar, como eu mato meu mercado ou como eu crio um mercado novo, né? Não, esse mercado da nova dimensão digital, que é o nome do novo produto já, né? Sim. É como a gente, o nosso nome da nossa empresa é a AR Online e o nosso serviço chama AR Online. O de vocês é Nova Dimensão Digital como agência. Exato. Agora não. Agora Nova Dimensão Digital como Nova Dimensão Digital. Animal. Boa. Animal. Galera, que papo, hein? Que papo. Ti, a gente tem no final do podcast, a gente sempre faz uma gincana aqui, que é um bate-bola jogo rápido. A gente tem alguns papeizinhos aqui nessa caneca. E eu vou fazer 2 perguntas, o Júlio vai fazer 2. A gente vai fazer a pergunta, você vai responder rápido a primeira coisa que vier na sua cabeça, beleza? Fechou. Julião, pode começar. Boa, vamos lá. Tem algumas aqui que são meio cabeludas, tá? Que não vai ser tão rápido assim, tem que pensar um pouquinho. Ó, peguei 2, já ficou uma pra você. Como que você mantém sua equipe motivada e engajada no trabalho? Entendendo o que eles querem. Legal. Não o que você quer, mas sim o que eles querem. O que eles querem. Muito bom. Boa. Qual foi a pior ação de marketing que sua empresa já fez? E espero que não tenha sido a Nova Dimensão Digital que fez. Cara, assim, pior, acho que é quando a gente se comunica de maneira errada. Assim, por exemplo, eu falei aqui, né? Mínimo 80%. No máximo 80%. Eu falo, pô. Já é um erro. Exato. É o mínimo 80%. Exato. Boa. Essa é boa, essa eu sempre gosto. Em que aspecto você acredita que precisa melhorar? Em que aspecto? Eu preciso contratar mais rápido e demitir mais rápido. Contratar mais rápido e demitir mais rápido? Existe a máxima, né, que tem muito guru, mas também pessoas especialistas no mercado que falam demore para contratar e seja rápido para demitir. Aí eu só queria fazer uma pergunta adicional, por que, eu entendo o porquê mais rápido para contratar, mas por que essa velocidade intensa? Assim, hoje o meu maior desafio acaba batendo em pessoas. Tá. Eu preciso ter... Mesmo sendo uma empresa de tecnologia ou você está falando no geral? No geral. Tá. No geral, mas mesmo sendo uma empresa de tecnologia,
contratar bons programadores. Entendi. Porque assim, até contratar rápido, porque tem a curva de aprendizado. Muitas vezes a gente pode até demorar para contratar, para selecionar melhor, eu acho certíssimo. Mas mesmo assim, no dia a dia, a gente vai vendo quem é quem. Sim. Né? Então, nessa hora eu precisava ter um funil maior. Só que eu ainda me apego muito na questão de mandar embora. Nossa, que parte difícil. Já devo ter mandado embora, que eu tinha restaurante antes e tal. Sim. Pousada já tive também. Enfim, eu devo ter mandado embora já umas 130, 150 pessoas. E até hoje... Nossa, me dói, cara. É assim, triste, né? E eu prefiro eu mandar embora, se eu contratei, que eu quero dar o feedback, eu quero mostrar para a pessoa que tem um respeito. Poderia falar, você mandar a pessoa embora? Sim. Isso aqui é uma pessoa. Ela parou, deu o tempo dela, deu a vida dela para estar lá. Então eu prefiro estar tratando diretamente. Legal, muito bom. Encarar de frente o problema. Mostra que além de um bom empresário, você também é um bom ser humano, né? É um bom gestor, né? Que eu acho que esse é o essencial. Mas assim, o cara já teve um restaurante, uma pousada. Tudo. Uma ideia pra você. Faz um livro. Por exemplo, sei lá, 99 negócios que eu já tive. E aí um insight que eu aprendi em cada um deles. E cada mini capítulo... Você já tem... Tive um restaurante com insight. Já é um livro de 100 páginas, pelo menos. Se ele fizer os insights, um por página, acabou. Se for 2, aí piorou. Já vai pra... Boa. E para finalizar, Tiagão, como você lida com o estresse e a pressão que vem com a gestão de uma empresa? E aí, no seu caso, várias de várias empresas. Como eu lido? Cara, eu acho que conversando com outros empresários. Isso te desestressa? Sei lá, mas todo mundo tem problema. Então, assim, não é uma exclusividade minha, nem nada assim. Mas assim, ter os momentos de qualidade com meu filho, conversar com outros empresários, viajar, que é uma coisa que eu fiquei muitos anos sem fazer, até por conta dos desafios e dos erros, né? Pagando os erros. Então, acho que é tradicional mesmo. Boa. Resposta meio tradicional. Primeiro, eu tô impressionado com a fluidez desse papo. Eu fico muito feliz de ter, como eu falei, né? Eu fico feliz de ter um cliente que eu posso falar que se tornou um amigo, né? Porque querendo ou não, quando a gente bate um papo, quando a gente conversa ali, e eu falo assim, até amizade, depois que você vira adulto, não é aquela amizade de ir na casa, jogar videogame, não, cara. É aquela amizade que, hoje eu tô mal, Tiagão, queria dar uma desabafada. Seja sobre a minha mulher ou até mesmo principalmente sobre a empresa. E a pessoa tá ali para ouvir e tentar te ajudar de alguma forma. Então, fico feliz de ter um amigo hoje que se tornou cliente da empresa e tá aqui presencialmente, igual você fala, né? Presente com a gente gravando esse podcast. E como eu falei, cliente. E já que eu sou vendedor da empresa, não vou poder deixar de pedir isso para você. Que é assim, não quero que você, embora você seja um bom comercial, então ele ficou repetindo toda hora, né? O melhor própolis do mundo, o melhor própolis do mundo. Então eu queria que você desse, com as suas palavras, um pouco de magnitude do que é a Nova Dimensão Digital hoje para a R Online. A gente ainda não atende todos os negócios dele. Né? Estamos começando ali, né? Não adianta querer morder o bolo inteiro, vamos primeiro por fatias, mas eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse o que é a Nova Dimensão Digital dentro da R, por que naquele evento você se conectou comigo e achou interessante me ouvir para depois apresentar uma proposta e aí consecutivamente se tornar um cliente. Como está sendo essa sua experiência, o que a gente está contribuindo com você nessa jornada? Não, perfeito. Primeiro que eu acho que é importante ressaltar que eu não sou uma pessoa que não conhece de marketing. Sim, isso é verdade. Então, isso me torna um cliente mais chato. Né? Se a pessoa não entende nada, não sabe nada, você está fazendo, ela está entendendo e está tudo certo. Mas eu não. Inclusive, a gente tem plataformas de automação de marketing que faz gestão de leads, de comunicação, rastreamento. Então, o meu sócio de Ribeirão Preto tem o CRM, que tem tudo a ver com marketing e vendas. Né? A gente pensa hoje muito como... Então, para nos atender... O nível de exigência é lá no alto. Exato. Não pode ser qualquer prestação de serviço. Tem que ser algo que a gente possa discutir e que a pessoa entenda que a gente não está sendo chato. A gente está preocupado com a operação. E eu acho que o principal é quando a pessoa está preocupada. Ela está querendo fazer bem feito. É isso que eu sinto da Nova Dimensão Digital. Vão ter ali pontos de comunicação um pouco mais acentuados, um pouco mais de estresse. Mas a partir da hora que eles estão abertos para ouvir e trabalhar em cima disso, aí eu vejo que talvez o nosso maior problema seja a gente conseguir bater em cima direito, né? Falar o que é importante para a gente. Sim. Então hoje eu até coloco muito mais que a responsabilidade é da minha equipe, da nossa empresa, do que da Nova Dimensão, porque as coisas que a gente vem batendo, eles vão fazendo.
Se a gente demora para falar, logicamente vai ter mais demora para ser concretizado. Mas como é uma empresa que está fora da nossa empresa, mas tem que agir como uma só, o entrosamento depende das duas partes. E eu vejo que quando há uma dimensão, a gente tem total abertura para isso. Queria até só não cortar o seu depoimento, mas pegar esse ponto. Tem muita gente que fala, eu não quero terceirizar com uma agência, porque é um time externo, ele atende a minha empresa e várias outras. Você sente que hoje o time da Nova Dimensão Digital é parte da tua empresa? Como que você vê isso no dia a dia? Olha, acho que o erro maior, quem sabe, é nosso. Assim, no sentido de que vocês estão sempre disponíveis, sempre próximos, sempre preocupados, nunca deixaram de retornar nada. Então, assim, se eu tivesse contratado alguém e não dado atenção para ela, deixado ela num canto, ela estaria mais fora da nossa empresa do que vocês. Então, assim, não adianta nada ter alguém interno se eu não souber também treinar, olhar, analisar, ficar junto, passar os objetivos. Com vocês eu não estou sentindo nenhum problema com isso, inclusive eu venho refletindo sobre isso, entendendo que a gente tem que ter mais da nossa parte do que da parte de vocês. Vocês estão muito mais dentro da nossa empresa do que a gente está com vocês. Legal. Então, é uma crítica construtiva mais para nós nesse ponto. Sim. E venho assim dizer que recomendo vocês, recomendo com aquela linha de que tenham também essa preocupação de ter uma agência externa, porque, sei lá, chegou uma baita clientela para vocês gigantes, tal, pagando mais, tudo. Na minha SWOT, isso pode ser uma fraqueza. Né? Pô, e aí? Sim. A pessoa do tráfego vai para uma outra conta, aí esse outro vai... Você acaba carregando um aprendizado da jornada. Sim. Vocês sabem muito do nosso negócio já. E isso demorou um tempo. Tem uma curva de aprendizado. Aí, sei lá, o Dani sai. Acontece o quê? Vai vir outra pessoa, vai saber igual? Não vai. Sim. Então, isso é uma preocupação de fato. Mas que não vejo como um problema, porque vocês sempre foram muito próximos. Sim. Então, eu acho que quem pensa assim tem que ter essa preocupação e tem que falar isso para a agência. E desde o começo a gente conversou sobre isso e vocês nos passaram segurança. Então, se vocês não querem ter esse problema, vem para a Nova Dimensão Digital. Muito bom. Boa, e duas dicas importantes aqui, até para quem é dono de agência, está começando agora. Duas coisas que a gente aprendeu no processo. A primeira delas é que os clientes que a gente mais entrega resultado são clientes que têm time interno e que conseguem ajudar a gente de prontidão. Porque se o cliente não tem time interno e depende do CEO, do executivo ali para passar informações, para aprovar coisa, são os clientes que mais têm gargalo. Porque a pessoa não vai ter tempo para aprovar, para dar feedback, para posicionar, para direcionar. Porque, querendo ou não, a gente atende outros clientes e a gente tem muito foco em proximidade. Já respondemos de noite vocês, de dia, qualquer horário a gente vai responder porque a gente foca em ter o melhor atendimento do mundo. Só que se o cliente não consegue nos passar o que ele vive no dia a dia do negócio dele, a gente não consegue transmitir isso em estratégias de marketing. E a segunda coisa é que a gente aprendeu isso no processo, Thiago. De fato, a gente tinha um gargalo que era a gente não documentava tão bem o processo de aprendizado com cada cliente. A AR é uma empresa de notificação extrajudicial online. Até a gente entender que ela não era chata, que ela era muito legal, economizava tempo e dinheiro e dava mais segurança para os clientes, demorou. A gente tem clientes que faz chover, só que ele precisa da chuva. A gente tem cliente de biotecnologia. A gente tem vários tipos de clientes. E é um processo até a gente conseguir entender e aprender o que de fato é para conseguir ter aquele feeling. E antes a gente não documentava. E já perdemos cliente por isso, porque aí mudou uma pessoa do time, essa pessoa parou de entender o que é essa empresa. Mudei um copywriter, esse copywriter não sabe o que é a AR, demora, aí passa por um novo processo que a AR não está disposta. E aí a gente passou a documentar tudo. Então, independente da pessoa que está, a inteligência sobre aquele cliente agora é da NDD. Então, independente de qualquer pessoa que esteja, qualquer dúvida que ela tem um Notion com toda a documentação do processo 1 até o dia de hoje, de quem é esse cliente, o que ele já passou com a gente. Porque pode ser que a gente esteja, por exemplo, a Forcy está há 2 anos com a gente. Temos PDS, vários outros clientes que estão há mais de 3. Imagina que há 3 anos atrás, o que esse cliente falou para nós que era importante, hoje não é. Eu estava numa reunião com um cliente ontem que ele falou, nossa, mês passado a gente mudou e agora a gente é representante de XPTO. E isso agora é muito mais importante porque o market share desse fornecedor é maior. De um mês para o outro já muda, imagina de 3 meses para o outro. Então a gente passou a documentar tudo para que a inteligência fosse da NDD. Então, só complementando o depoimento do Thiago, chegamos ao fim de mais um episódio de podcast.
Tiagão, tem alguma coisa que é para complementar? Eu queria que você novamente olhasse para aquela câmera e depois de tudo que você já passou de conhecimento aqui para a galera, deixasse um último insight, deixasse assim o seu resumo, para que a pessoa termine de ouvir esse podcast e ela fala, meu, Thiago foi o melhor convidado que veio no podcast da Nova Dimensão Digital. Então, por favor. Nem tenho essa pretensão, porque vocês aqui são fodas. Tem muita gente boa também. Graças a Deus esse programa é rico, né? Parabéns para vocês. Obrigado. O time daqui da NDD é um time muito bom, muito próximo. Eu cheguei aqui de manhã hoje, foi super bem recebido. Não é aquele recebido, oi, tudo bem e tal. É trocar ideia mesmo, conversar, tá próximo, interessado. Sim. Uma boa empresa vai conseguir atender se ela estiver interessada. Não é só, fechei a conta, agora vou atrás da outra. Não tem isso aqui. Aqui o pessoal é interessado, é comprometido. Leva o compromisso da venda, porque vender você promete um monte de coisa. Sim. Né? O compromisso da venda a sério. Então, assim, eu indico. Eu acho que não dá para esperar milagre, tá? Se vocês esperar, vou terceirizar e vou esperar chegar clientes, não é assim. O negócio tem que ser levado a sério, não adianta subestimar o processo. Eu vejo muita gente morrendo, muita empresa morrendo, porque subestima. É só fazer assim, assim, contato com a gente? Sim. Não. E tem que estar vivo, tem que estar olhando, tem que estar próximo. Buscar saber os indicadores, acompanhar, ver se está descendo ou subindo. Se estiver indo reto é um problema também. Então, nessa linha, eu acho que a NDD também tem como um diferencial, que não é só como agência, é como uma inteligência de negócios. Nossa. Chamar eles para conversar, bater um papo, entender onde está a lacuna, mas depende também de quem está na outra parte. Então, eu acho que a fonte está aqui. Cabe você ir até lá para perder ela. Show. Tiagão, obrigado mais uma vez. Cara, assim, eu tenho o privilégio, tá, gente, de a cada 15 dias estar sentado, tomando uma cerveja, porque a gente tem um Growth Pub. Claro, ele um pouco longe e eu aqui, e conversar com ele, tudo isso que ele passou, que é a pontinha do iceberg, o conhecimento que ele tem, é onde eu consigo me renovar ali de ideias, né? E ali ele não está numa cadeira de cliente, ali a gente está numa cadeira de amigos, de empresários ali que se conheceram, trocando informações, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo ali que às vezes você posta algumas coisas no seu Instagram, queria deixar aberto, né? Tem algum canal que, caso alguém que esteja assistindo e tenha gostado do conteúdo que você passou, possa se relacionar melhor ali com você, pegando alguns insights, seja LinkedIn, Instagram, e que você quer recomendar? Não, perfeito. Meu canal no Instagram é @thiago.nabuco. No LinkedIn também, thiago.nabuco. Boa. Esse ano com as mudanças eu fiquei um pouco mais apagado, mas a intenção já ano que vem é acelerar. Legal. E eu tenho um projeto até que é pessoal meu, que é para auxiliar, incentivar novos empreendedores. Show. Então nesse canal a gente vai estar falando sobre isso também. Tem a Domine Seu Negócio, que eu acho que é importante para empresários que ouviram todo esse papo e querem. Seu.negócio, Domine Seu Negócio, que é com o meu sócio Daniel Seles, que além de ser meu sócio, é meu mentor, uma pessoa baita, experiente, fantástica. Em cima do Domine Seu Negócio, a gente fala muito de gestão comercial, mas sobre também a linha de mentalidade, que é um ponto bem importante. Ponto lá em cima, o principal, talvez. A ponta da pirâmide. Exato. E é isso, gente. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Satisfação enorme. Eu que agradeço, irmão. De coração. Estar aqui com vocês. Tô feliz demais. Obrigado, viu? Galera, para finalizar, né, e novamente eu fazer o meu merchan, vocês ouviram as palavras do Thiago. Se você tem desafios na sua empresa de marketing, seja você uma pequena empresa, uma empresa que já está ali com seus indicadores, como por exemplo a própria R, ou se você é uma multinacional, uma gigante aí do mercado e que precisa de uma agência comprometida com o teu resultado, com pessoas que realmente vão fazer a diferença, sendo externo, mas vestindo a camisa do teu time, clica aqui no link abaixo, vai ter o site da nossa empresa, tá? Lá vai ter um formulário, preencha as informações que eu vou disponibilizar parte do meu tempo para conversar diretamente com você e ver como que a Nova Dimensão Digital consegue contribuir com os resultados do teu negócio. Esse foi mais um episódio do Nova Dimensão Podcast. A Nova Dimensão Digital é uma agência de marketing e performance e o nosso compromisso é com o seu resultado.